A história começa em uma pequena vila escondida no interior da China, no meio de uma floresta perto de um rio. Vemos uma garotinha chamada Xiong sentada quieta. Então, o pai dela chega e diz: "Vou pescar no rio. Fique longe da água. Se você cair, um grande monstro vai te comer." Ao ouvir isso, Xiong começa a rir e diz que monstros não existem. Então, o pai manda ela olhar para a água. Enquanto ela olha atentamente, ele aparece por trás usando uma rede de pesca e a assusta de repente. Xiong se assusta e começa a chorar alto. Para fazê-la sorrir novamente, o pai entra na água e começa a fazer truques estranhos e engraçados. Vendo isso, Xiong volta a rir e pede para ele mostrar mais um truque. Mas, de repente, um monstro agarra o pai dela dentro da água e começa a arrastá-lo pelo rio. Xiong continua rindo, pensando que ainda é uma brincadeira. Porém, o pai começa a gritar desesperadamente por ajuda. Os moradores da vila veem aquilo e ficam chocados. Em poucos segundos, o monstro devora o homem. Todos ficam aterrorizados. Para parar o monstro, os moradores chamam um sacerdote. Ele joga uma bomba no rio, causando uma enorme explosão. Depois da explosão, uma grande arraia aparece morta. Então o sacerdote diz para todos que matou o monstro e que não há mais motivo para medo. Os moradores acreditam nele e lhe dão comida e dinheiro. Nesse momento, um jovem chamado Tang aparece e diz que todos estão errados. Ele explica que a arraia nunca matou ninguém porque aquele animal não ataca pessoas. Um morador pergunta quem ele é e Tang responde: "Sou um sacerdote budista. Meu trabalho é capturar monstros. Pode me chamar de caçador de demônios." Ao ouvir isso, o sacerdote fica furioso porque os moradores começam a confiar em Tang. Então ele manipula todos contra ele, chamando-o de mentiroso. Os moradores ficam com raiva, espancam Tang, amarram cordas nele e o penduram sobre o rio. Depois disso, o sacerdote mente novamente e diz: "O monstro morreu. Agora vocês podem aproveitar o rio." Os moradores ficam felizes e entram na água para tomar banho. Porém, naquele instante, Tang vê o mesmo monstro retornando. Ele grita para todos saírem do rio, mas ninguém escuta. De repente, o monstro ataca e devora uma garota. Todos entram em pânico e correm para fora da água. Um morador confronta o sacerdote furiosamente por ter mentido. O sacerdote tenta se explicar, mas o monstro usa sua língua para agarrar outro homem e o devora também. Agora toda a vila foge desesperadamente. Uma mulher procura sua filha enquanto outras pessoas tentam puxá-la para um lugar seguro. Então o chefe da vila agarra o sacerdote e exige o dinheiro de volta, dizendo que ele enganou todos. Mas o sacerdote mente mais uma vez, dizendo que apareceu outro monstro. Porém, naquele mesmo instante, o verdadeiro monstro puxa o chefe da vila com sua língua. Vendo aquilo, o sacerdote fica apavorado. Então Tang grita: "Fiquem parados. Não façam barulho." Tudo fica silencioso e o monstro começa a se mover lentamente pela água. Mas, nesse momento, a mãe de Xiong chama pela filha. Ao ouvir a voz da mãe, Xiong começa a correr em direção a ela. De repente, o monstro ataca a menina e a arrasta rapidamente para dentro da água. A mãe corre para salvá-la e alguns moradores ajudam, mas é tarde demais. O monstro devora a garota. Tang consegue se libertar das cordas. A mãe, consumida pela dor, pula na água querendo vingança. O monstro aparece na frente dela. Chorando, ela grita: "Devolva minha filha." Mas antes que consiga fazer qualquer coisa, o monstro também a devora. Logo depois, o monstro destrói a ponte de madeira com sua cauda. Muitos moradores caem no rio. Uma criança pequena escorrega e cai na água. Ao mesmo tempo, o sacerdote fica pendurado nos restos da ponte. O monstro está prestes a devorar a criança, mas Tang chega a tempo e salva o menino. Ele sobe em um balanço de madeira e consegue levantar a criança para um lugar seguro. Porém, o monstro quebra o resto da ponte e Tang cai novamente. O monstro tenta voltar para a água, mas fica preso na ponte destruída. Tang devolve a criança para sua mãe e então diz ao sacerdote: "Vou precisar da sua ajuda para capturar esse monstro." Tang agarra o sacerdote e pula na ponte tentando erguer o monstro para fora da água, mas ele é pesado demais. Os dois são lançados longe e caem violentamente no chão. Alguns moradores também tentam ajudar, mas fracassam. Então, de repente, uma mulher muito pesada corre em direção à ponte, fazendo o chão tremer a cada passo. Quando ela pula sobre a estrutura, o impacto empurra o monstro para cima, fazendo-o cair diretamente sobre o sacerdote. Nesse instante, o monstro se transforma em um humano. Os moradores tentam matá-lo imediatamente, mas Tang os impede e diz: "Deixem comigo. Eu sei como capturar monstros corretamente." Tang pega um livro de canções infantis, o mesmo livro que seu mestre lhe deu, e começa a recitar os versos para capturar o demônio. Porém, o demônio se irrita e começa a espancar Tang. Então surge uma linda garota chamada Kim. Ela ataca o demônio com força, tira um pano mágico e o envolve. De repente, o demônio se transforma em um pequeno boneco. Depois disso, Kim pergunta para Tang: "Você também caça demônios?" Tang responde que sim. Então ele mostra o livro de seu mestre e explica que seu mestre acredita que ele possui um talento especial.
real. Mas Kim ri dele e mostra seu próprio poder mágico usando uma pulseira encantada. Os moradores agradecem Kim, e isso deixa Tang muito triste porque ele não conseguiu salvar as pessoas antes. Mais tarde, Tang volta até seu mestre e diz que falhou em salvar os moradores. O mestre explica que aquele monstro já foi uma criatura bondosa. Um dia, ele tentou salvar uma criança perto do rio, mas os moradores pensaram que ele queria sequestrá-la. Então o mataram e jogaram seu corpo no rio. Por causa disso, ele se encheu de ódio e se transformou em um demônio vingativo. Tang pergunta se as canções infantis realmente têm poder para transformar um demônio em algo bom novamente. Seu mestre pergunta por que ele quer saber disso. Tang responde que quer destruir os demônios como os outros caçadores fazem. Mas o mestre explica que matar não é a melhor solução e que uma pessoa verdadeiramente boa tenta trazer o lado bom dos demônios de volta. Tang começa a chorar, dizendo que poderia ter salvado aquelas pessoas. O mestre se aproxima e diz que ele não cometeu erro algum. Também fala que, quando Tang realmente compreender seus ensinamentos, entenderá o verdadeiro poder das canções. Depois disso, Tang vai embora. Mais tarde, vemos um casal entrando em um restaurante completamente vazio. Eles ficam confusos. Então um garçom aparece, os recebe educadamente e serve comida para eles. Depois de algum tempo, o garçom pergunta se a comida está boa. O casal responde que sim. Então o garçom diz orgulhosamente que o mestre do restaurante preparou tudo. Em seguida, vemos o verdadeiro cozinheiro, um demônio porco extremamente bonito. Ele começa a dançar na frente do casal. A mulher fica encantada e tenta conversar com ele, mas o demônio a ignora. Quando ela insiste, ele se enfurece e solta um rugido assustador. O casal tenta fugir, mas o demônio mata os dois usando sua arma afiada. Algumas horas depois, Tang chega ao mesmo restaurante. Agora o lugar parece cheio de pessoas. Uma garçonete o recebe, mas Tang consegue enxergar a realidade. Aquele restaurante é apenas uma armadilha criada para matar humanos. Então Tang diz: "Eu caço demônios. O jogo de vocês acabou." E dá um soco no rosto do demônio. O demônio fica furioso e vai atacá-lo. Mas nesse momento, Kim aparece novamente e começa a derrotar os demônios usando sua pulseira mágica. Ela percebe que o líder ainda está escondido. Então grita desafiando-o a aparecer. Naquele instante, o líder surge e ataca Kim. O demônio é extremamente poderoso, mas Kim continua lutando sem desistir. Durante a batalha, o demônio tenta acertá-la com sua arma, mas Kim bloqueia o golpe com sua pulseira, fazendo a arma ficar presa no chão. Aproveitando a chance, ela pula nas costas dele, coloca a pulseira em volta de seu pescoço e o segura firmemente. Aos poucos, o demônio começa a mostrar sua verdadeira forma. Então Kim diz para Tang: "A maldade desse demônio está em sua garganta. Você precisa beijá-lo e puxar essa maldade para fora." Tang fica horrorizado, mas mesmo assim avança e beija o demônio, absorvendo a energia maligna para dentro de si. Isso faz Tang ficar muito fraco e enjoado. Então Kim rapidamente o beija e retira aquela maldade do corpo dele, prendendo-a dentro de um pano mágico. Porém, o demônio é forte demais. Ele rasga o pano e consegue escapar novamente. Vendo isso, Kim e Tang fogem enquanto o hotel inteiro desaba atrás deles. Depois de escaparem, Kim diz que, se tivessem matado aquele demônio, poderiam ganhar muito dinheiro, mas ele era forte demais para ser capturado. Tang responde que não quer matar demônios, mas sim capturá-los e trazer à tona o lado bom deles. Kim ri e diz que, se ele continuar pensando assim, acabará morto. Tang agradece por ela ter salvado sua vida. Vendo a bondade dele, Kim começa a gostar ainda mais dele e pede um beijo. Porém, Tang fica nervoso e sai correndo. No dia seguinte, Tang pergunta ao mestre sobre o demônio porco. O mestre explica que ele já foi um homem bondoso, mas tinha um rosto muito feio. Mesmo assim, amava profundamente sua esposa. Mas a esposa o traiu, fugiu com outro homem, e os dois o mataram com uma espada. Por causa daquela dor e traição, ele se transformou em um demônio extremamente perigoso. Tang diz que não consegue capturar um demônio tão poderoso. Então seu mestre explica que, para capturar uma criatura tão forte, ele precisará encontrar alguém ainda mais poderoso para ensiná-lo a controlar demônios. Depois disso, o mestre fala sobre o Rei Macaco, que está preso há 500 anos nas montanhas por ordem de Buda. Tang acha que isso é apenas uma lenda, já que ninguém jamais viu o Rei Macaco. Mas o mestre insiste e manda Tang ir até um vale antigo onde existe um templo com uma enorme estátua de Buda. Lá ele encontrará o Rei Macaco. O mestre também avisa que não será fácil convencê-lo, mas Tang não deve desistir e deve usar as canções infantis. Então Tang parte em busca do Rei Macaco. No caminho, Tang cai em uma armadilha montada por caçadores de demônios. Ele vê várias pessoas presas, incluindo Kim, e fica preocupado. Então uma mulher aparece dizendo que eles caçam demônios, e também matam qualquer pessoa que caça demônios. Para provar isso, ela mata um dos caçadores. Depois ela se aproxima de Tang para matá-lo também. Mas naquele momento Kim intervém e diz: "Tang é meu marido. Tivemos uma briga e ele veio me buscar." Um homem diz que, se eles são realmente casados, então devem se abraçar. Tang se
se recusa no começo, mas coloca uma faca em seu pescoço. Sem escolha, ele aceita abraçá-la. Pouco depois, Tang percebe que tudo aquilo era uma armação. Na verdade, todos trabalham para Kim, e ela é a líder do grupo. Kim fica irritada porque seus companheiros exageraram. Depois ela diz para Tang que não teve outra maneira de convencê-lo e confessa que realmente gosta dele. Mas Tang responde que é apenas um simples caçador com um grande objetivo e que não pode amá-la. Ele pede para que ela o esqueça. Então Tang tenta ir embora, mas os homens de Kim o capturam e o prendem dentro de uma jaula. Kim fica triste e confusa, sem entender por que Tang não gosta dela. Uma das amigas dela diz que pode ajudar usando uma boneca de papel mágica. Ela explica que a boneca consegue controlar as ações de Kim. Depois disso, Kim vai até Tang novamente, mas do lado de fora sua equipe começa a lutar. Por causa da boneca de papel, Kim perde o controle de si mesma e começa a agir estranhamente, até mesmo atacando Tang. Mas quando a boneca cai de suas costas, ela volta ao normal. Então olha para Tang cheia de culpa e arrependimento pelo que acabou de fazer. Kim vai embora dali sentindo-se profundamente triste, mas ao mesmo tempo, a boneca de papel acaba grudando nas costas de Tang. Por causa disso, Tang também começa a agir igual àquela garota estranha e passa a se agarrar nos companheiros de Kim. Vendo aquilo, os homens de Kim começam a espancar Tang violentamente. Tang tenta fugir desesperadamente, mas naquele momento Kim manda todos se acalmarem porque um demônio caiu na armadilha dela. Todos puxam as cordas juntos para trazer o demônio para perto, mas a criatura é forte demais. A corda se rompe e todos caem no chão. Então eles percebem algo assustador. O demônio capturado é ninguém menos que o demônio porco e ele está furioso. Sem perder tempo, o demônio começa a atacar todos ao redor. Todos correm rapidamente e entram em um veículo para fugir. Porém, Kim percebe algo estranho. O demônio porco não está atrás deles, ele já está na frente. Para salvar Tang, Kim o joga para fora do veículo e dirige diretamente contra o demônio. Mas o demônio porco é poderoso demais. Ele destrói completamente o veículo, lançando todos em direções diferentes. Ao ver aquilo, Tang corre desesperadamente até Kim. Ele pensa que ela morreu e começa a chorar dizendo que ela não pode deixá-lo sozinho. Mas de repente, Kim se levanta. Tang fica em choque, e agora fica claro que ele também possui sentimentos por ela. Os dois se abraçam emocionados. Porém, naquele instante, o demônio porco começa a se aproximar novamente. Então um samurai tigre aparece de repente e começa a lutar contra o demônio. A batalha é extremamente intensa, mas o samurai derrota o demônio porco com enorme facilidade. O demônio tenta fugir. O samurai está prestes a persegui-lo, mas outro guerreiro aparece e começa a lutar contra ele. Esse novo lutador é famoso pelo poder absurdo de suas pernas. Os dois iniciam uma batalha feroz, mas param imediatamente quando uma espada voa entre eles. Então eles olham e veem quem lançou a espada. O príncipe Important, um espadachim extremamente rápido e habilidoso. Agora os três querem capturar o demônio porco, mas nenhum deles deseja trabalhar em equipe. Cada um quer derrotar o demônio sozinho, porque quem conseguir isso será reconhecido como o maior caçador de todos. Os três começam a discutir, mas Tang interfere e diz que todos são fortes e deveriam unir forças. Ele também avisa que, na noite de lua cheia, o demônio porco ficará ainda mais poderoso. Mas ninguém escuta Tang. Pelo contrário, todos riem dele e o chamam de mendigo. Depois disso, Tang continua sua jornada sozinho. Kim diz que irá acompanhá-lo, mas Tang fica irritado e diz que, por causa dela, ele não consegue alcançar seu objetivo. Ele afirma que não pode amá-la e pede seu livro de canções de volta. Cheia de raiva, Kim pega o livro, rasga suas páginas e bate em Tang, dizendo que sem ela ele teria morrido naquele hotel. Ferido pelas palavras dela, Tang vai embora. Kim também abandona seus companheiros e segue seu próprio caminho. Tang continua sua jornada em busca do Rei Macaco. Depois de muitos dias, ele chega a um templo em uma montanha, mas não consegue encontrar nenhuma estátua de Buda. Então ele lava o rosto com a água próxima dali. Nesse momento, percebe palavras escritas refletidas na água. As palavras dizem: reconheça o reflexo escondido no espelho. Depois de ler aquilo, Tang observa atentamente e percebe algo incrível. A estátua de Buda está visível apenas no reflexo da água, de cabeça para baixo. Entendendo o enigma, Tang atravessa as montanhas e chega até o local da estátua. Lá ele encontra uma passagem secreta escondida sob flores e entra no lugar. Dentro da caverna, um homem estranho corre em direção a ele se comportando de forma muito esquisita. Tang se assusta e diz que veio procurar o Rei Macaco. O homem sorri e responde que ele próprio é o Rei Macaco. Ele parece feliz em ver Tang e começa a contar sua história. Diz que, 500 anos atrás, era arrogante, travesso e nunca obedecia a Buda. Por causa disso, Buda o aprisionou naquele lugar. O Rei Macaco explica que ficou preso durante 500 anos, mas agora mudou e se tornou uma pessoa melhor. Então Tang conta que veio aprender como transformar o demônio porco em uma criatura boa novamente. O Rei Macaco responde que existe apenas uma maneira de controlar aquele demônio. Então ele mostra o selo de Buda e diz que, com aquele poder, Tang poderá trazer bondade ao demônio porco. Mas Tang percebe que aquele selo é justamente o que mantém o Rei Macaco preso. Por isso, ele se recusa a usá-lo. Ao ouvir isso, o Rei Macaco fica furioso. Ele diz que queria dar um presente a Tang, mas Tang recusou. Então ele tenta remover
remover o selo sozinho. Porém, recebe uma descarga poderosa. Mesmo tentando repetidamente escapar, ele nunca consegue se libertar. O Rei Macaco sofre terrivelmente naquele lugar. Cheio de dor, ele olha para o céu e diz a Buda: estou preso aqui há 500 anos. Eu mudei agora. Por favor, me deixe sair. Nesse momento, Tang fala calmamente: você nunca confiou em Buda e nunca fez boas ações. Se tivesse feito o bem, já estaria livre agora. Então Tang pede ajuda ao Rei Macaco para capturar o demônio porco, lembrando que ele matou muitas pessoas inocentes. Ao ouvir isso, o Rei Macaco concorda em ajudar. Ele diz que Tang precisará enganar o demônio porco e trazê-lo até aquele lugar. Também explica que Tang precisará da ajuda de uma garota, porque mesmo tendo sido traído por sua esposa, o demônio porco ainda a ama profundamente. Se ele acreditar que sua esposa voltou, certamente aparecerá. Nesse instante, Kim chega ao local porque havia seguido Tang escondida. Depois disso, Kim começa a dançar para atrair o demônio porco. Pouco tempo depois, o demônio porco aparece e ataca Tang imediatamente, mas Kim o salva rapidamente. Ao mesmo tempo, o Rei Macaco puxa o demônio para dentro da caverna e o transforma em uma pequena criança. Então Kim sela o demônio dentro de um boneco mágico. Ela também entrega para Tang o boneco do demônio peixe, dizendo que um dia ele poderá transformá-los em seres bons novamente. Depois disso, Kim olha para Tang e diz que quer se casar com ele. Ela transforma sua pulseira mágica em um anel e coloca no dedo de Tang, mas Tang não gosta daquilo. Ele tenta tirar o anel, porém ele não sai. Então Tang declara claramente que não a ama. Ele chega até a colocar a mão sobre uma pedra e diz que, se o anel não sair, cortará o próprio dedo. Ao ouvir isso, Kim fica profundamente magoada. Em silêncio, ela remove o anel e diz que nunca mais irá incomodá-lo. Depois disso, ela devolve para Tang o livro de canções que havia consertado, mas Tang se recusa a pegá-lo. Então Kim vai embora dali com o coração partido. Tang agradece ao Rei Macaco e também deixa o local. Porém, assim que sai da caverna, ele começa a pensar em Kim e sente um enorme vazio dentro de si. Ele se senta e diz: esta noite está iluminada pela lua, mas eu nem consigo olhar para ela. Então Tang quebra uma flor de lótus que estava perto dele. No mesmo instante, todas as flores ao redor se transformam em cinzas. Ao mesmo tempo, o Rei Macaco finalmente se liberta, porque aquelas flores eram a verdadeira prisão que o mantinha preso. Agora livre, o Rei Macaco começa a espancar Tang violentamente, dizendo que finalmente recuperou sua liberdade. Tang responde que ele não deveria comemorar tanto porque Buda ainda existe. Então Tang junta as mãos em oração. Isso deixa o Rei Macaco extremamente irritado, e ele arranca um fio de cabelo de Tang. Tang sente muita dor, mas continua acreditando em Buda sem perder a esperança. Nesse momento, os guerreiros samurais aparecem e começam a zombar do Rei Macaco. O samurai tigre ataca primeiro, mas é derrotado facilmente. Depois, o guerreiro das pernas poderosas diz que esmagará o Rei Macaco. Ele usa magia para aumentar sua perna gigantescamente e ataca, mas o Rei Macaco é forte demais. Ele atravessa a perna gigante e chuta o guerreiro para longe, jogando-o contra o Príncipe Important. Então o Príncipe Important ataca usando suas espadas mágicas, mas nenhuma consegue ferir o Rei Macaco. Depois ele junta todas as espadas em uma única espada gigante e ataca novamente. Porém, o Rei Macaco bloqueia o golpe usando seu bastão e quebra a espada em pedaços. O príncipe é completamente derrotado. Então o Rei Macaco solta um rugido gigantesco e começa a incendiar tudo ao redor. Depois disso, ele caminha até Tang e diz: agora prepare-se, eu também vou matar você. Mas naquele instante, Kim aparece atrás de Tang e ataca o Rei Macaco usando inúmeras pulseiras mágicas. Porém, os ataques não causam nenhum dano. O Rei Macaco quebra facilmente os dois braços de Kim. Ao ver aquilo, Tang fica devastado. Mesmo sofrendo e cheia de dor, Kim olha para Tang e diz: eu voltei porque amo você. Me diga, você me ama? Dessa vez, Tang finalmente fala a verdade. Ele diz: desde o momento em que te vi, eu te amei. Eu apenas nunca demonstrei isso e sempre vou amar você. Kim então responde suavemente que não poderá ficar ao lado dele para sempre e pede que ele a abrace. Chorando, Tang a abraça fortemente e pega sua pulseira, colocando-a em seu dedo. Mas naquele momento, o Rei Macaco aparece novamente, agarra Kim e a joga violentamente para o céu. O Rei Macaco lança Kim tão alto que acaba matando ela no ar. Ao ver isso, Tang fica completamente destruído por dentro. Então o Rei Macaco diz: a garota que você amava, eu destruí ela. Agora me diga, o que o seu Buda fará? Naquele momento, Tang começa a ler seu livro de canções, mas então percebe algo importante. Quando Kim havia consertado o livro anteriormente, ela sem querer transformou as canções em mantras sagrados de Buda, porque ela não sabia ler direito. Ao compreender isso, Tang começa a recitar os mantras. Enquanto ele lê, uma luz intensa começa a brilhar ao redor de seu corpo. O poder de Buda protege Tang dos ataques do Rei Macaco. Não importa o quanto o Rei Macaco tente atacá-lo, ele não consegue feri-lo. Ao mesmo tempo, uma gigantesca estátua de Buda começa a surgir na montanha. O Rei Macaco fica furioso e destrói a estátua. Mas então algo ainda maior acontece. Um Buda colossal aparece acima da terra e lentamente desce uma mão gigantesca para esmagar o Rei Macaco.
Desesperado, o rei macaco assume sua forma gigante, parecendo um enorme gorila, e tenta parar a mão com toda a sua força. Mas ele não consegue. A mão gigantesca o empurra para baixo e o derrota completamente. Depois disso, o rei macaco aparece em um lugar calmo e retorna à sua forma humana. Tang se aproxima dele e, usando o anel, cria uma coroa para sua cabeça. Agora o rei macaco mudou e se tornou alguém melhor graças aos mantras de Tang. Depois disso, o mestre de Tang aparece e diz: "Você finalmente entendeu o verdadeiro propósito da vida." Tang responde: "O mundo está cheio de sofrimento, por isso quero estudar os 22 livros sagrados." Então o mestre diz que ele deverá viajar até a Índia para aprender aquelas escrituras, mesmo sabendo que a jornada será extremamente perigosa. Porém, Tang não estará sozinho. Os 3 demônios irão acompanhá-lo e ajudá-lo nessa jornada. No final, vemos Tang e os 3 demônios começando juntos sua viagem em direção à Índia. E é assim que a história chega ao fim.